Bilionária ridiculiza em russo. O zelador, o que ele responde a deixa em choque. Mariana Tavares segurava a xícara de café enquanto ria alto no saguão do edifício empresarial mais luxuoso de São Paulo. Seus saltos ecoavam pelo piso de mármore italiano enquanto ela gesticulava para os investidores russos que a acompanhavam. Foi quando seus olhos pousaram no zelador que esfregava o chão próximo ao balcão de recepção. O homem de uniforme azul mantinha a cabeça baixa, concentrado no trabalho. Smotrich Gutiloveka, disse Mariana em russo apontando discretamente para o zelador. Já passou dos 40 e ainda está aí, de joelhos, limpando sujeira dos outros. Os investidores riram baixinho. Ela continuou animada com a própria crueldade. Que vida patética, não acham? Provavelmente nem sabe escrever direito. Gente assim nunca vai sair do lugar. O zelador permaneceu imóvel por alguns segundos. Então, lentamente, ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Mariana. A senhora tem razão sobre uma coisa, disse ele em russo perfeito, deixando o pano de chão cair na água do balde. Realmente há muita sujeira aqui, mas a pior delas não está no chão. O silêncio que se instalou no saguão foi tão profundo que era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Os investidores olharam entre si, surpresos. Você fala russo? Ela gaguejou, a arrogância dando lugar ao choque. Russo, alemão e mandarim, respondeu o zelador, levantando-se e limpando as mãos no uniforme. Idiomas que a senhora usa frequentemente aqui para suas reuniões particulares. Aquelas que acha que ninguém mais entende. Mariana deu um passo para trás. Seu coração disparou. Quantas conversas ela havia tido ali? Quantos segredos havia compartilhado, achando que estava protegida pela barreira do idioma? Não sei do que você está falando. Ela tentou manter a compostura, mas sua voz saiu trêmula. Na semana passada, continuou ele calmamente, a senhora conversou com empresários russos sobre aquele terreno na Zona Sul. O preço que combinou com eles foi bem diferente do que apresentou para os sócios brasileiros. O rosto de Mariana perdeu toda a cor. Aquela negociação era extremamente sigilosa. Ela havia sido cuidadosa, ou assim pensava. Quem é você? Perguntou, tentando soar autoritária, mas falhando miseravelmente. Alguém que sabe ouvir, respondeu o zelador. E que ouviu muito mais do que a senhora imagina. Ele pegou o balde e começou a se afastar, deixando Mariana paralisada no meio do saguão. Os investidores russos a observavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Um deles murmurou algo em russo que ela não conseguiu processar. Ela se virou para os investidores, forçando um sorriso. Desculpem o constrangimento. Esse funcionário será realocado imediatamente. Mas quando voltou os olhos para onde o zelador estava, ele já havia desaparecido pelos corredores do edifício. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Deitada na enorme cama de seu apartamento cobertura, olhava o teto enquanto sua mente percorria cada conversa que havia tido nos últimos meses. Cada negócio fechado, cada estratégia discutida. Ela havia construído seu império com astúcia e determinação. Aos 38 anos, comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país, mas também havia construído esse império com segredos, muitos segredos, e agora descobria que um zelador, um homem que ela nunca havia verdadeiramente notado, era testemunha de todos eles. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao escritório 2 horas mais cedo. Procurou a coordenadora da limpeza, uma senhora chamada Beatriz, que trabalhava ali há mais de 20 anos. Preciso saber tudo sobre o zelador que trabalha no saguão, disse sem rodeios. Beatriz ajeitou os óculos e olhou para Mariana com cautela. Roberto? Ele está aqui há uns 8 meses. Trabalhador exemplar, nunca deu problema. Roberto como? Roberto Ferreira da Silva. Preciso do dossiê completo dele. Referências, documentos, tudo. Beatriz hesitou. Com todo respeito, dona Mariana, houve algum problema? Isso não é da sua conta. Quero essas informações em 1 hora. Quando finalmente teve o arquivo em mãos, Mariana trancou-se em seu escritório. Roberto Ferreira da Silva,
45 anos, naturalizado brasileiro há 12 anos. A ficha era estranhamente limpa. Boas referências de empregos anteriores, nada que chamasse atenção. Mas algo estava faltando. Não havia informações sobre sua formação acadêmica, nem sobre sua vida antes de chegar ao Brasil. Ela pegou o telefone e ligou para seu investigador particular. "Preciso que você descubra tudo sobre uma pessoa", disse, passando os dados de Roberto. Enquanto esperava, tentou se concentrar no trabalho. Havia uma reunião importante com investidores alemães pela tarde, mas não conseguia parar de pensar no zelador e em seu olhar calmo quando a confrontou. Por que ele não havia contado nada a ninguém até agora? O que ele queria? A resposta veio de uma forma que ela não esperava. Quando desceu para o saguão na hora do almoço, encontrou Roberto limpando as janelas de vidro. Ele trabalhava com movimentos precisos, metodicamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Mariana aproximou-se, certificando-se de que estavam sozinhos. "Quanto você quer?" perguntou diretamente. Roberto parou de limpar e olhou para ela. "Quanto eu quero para o quê?" "Para ficar quieto, para esquecer o que ouviu, para ir embora." Ele voltou a limpar a janela. "A senhora acha que pode comprar tudo com dinheiro?" "Posso comprar a maioria das coisas", respondeu Mariana. "E a maioria das pessoas. Então a senhora ainda não aprendeu nada." Ela sentiu a raiva subir. "Olha aqui, eu não sei qual é o seu jogo, mas..." "Não é um jogo", interrompeu Roberto, finalmente se virando para encará-la. "E eu não quero seu dinheiro." "Todo mundo quer dinheiro." "Todo mundo quer dignidade", corrigiu ele. "Dinheiro é só um meio. A senhora confunde as duas coisas." Mariana ficou sem palavras. Havia algo na maneira dele falar que a desestabilizava. Não era apenas o fato de ele ser culto. Era a calma, a certeza. "Se você não quer dinheiro, o que quer?" Roberto pegou o balde e começou a se afastar. "Não quero nada da senhora", disse por cima do ombro. "Só queria que soubesse que suas palavras têm consequências e que há pessoas escutando." Nos dias seguintes, Mariana se viu constantemente atenta à presença de Roberto. Ela começou a reparar em detalhes que nunca havia notado antes. A maneira cuidadosa como ele organizava seus materiais. A gentileza com que tratava outros funcionários. O jeito como sempre tinha um livro no bolso do uniforme durante as pausas. Ela também começou a ter mais cuidado com suas conversas. Passou a usar salas privadas para reuniões importantes, mas a paranoia a consumia. Quantas pessoas mais poderiam ter ouvido coisas que não deveriam? O investigador ligou uma semana depois. "Consegui algumas informações interessantes sobre Roberto Silva", disse. "Ele tem mestrado em Linguística pela Universidade de Moscou. Foi professor universitário na Rússia por quase 15 anos. Mariana quase deixou o telefone cair. "Como assim, professor?" "Especialista em línguas eslavas e asiáticas. Publicou diversos artigos acadêmicos. Até consegui alguns deles, se quiser ver." "Por que diabos um professor universitário está trabalhando como zelador?" "Isso eu ainda estou investigando. Mas parece que ele deixou a Rússia em circunstâncias complicadas. Há uma lacuna de 2 anos nos registros antes de ele aparecer no Brasil." Depois de desligar, Mariana ficou olhando pela janela de seu escritório. A cidade se estendia lá embaixo, um mar de prédios e possibilidades. Ela havia conquistado tudo aquilo com determinação. Nunca havia olhado para trás, mas agora, pela primeira vez em anos, sentiu algo que não experimentava desde sua juventude. Medo. Medo de que seu passado a alcançasse. Medo de que suas escolhas tivessem consequências. Medo de um zelador que sabia demais. Ela decidiu mudar de estratégia. Se não podia comprar Roberto, talvez pudesse tornar sua vida tão difícil que ele não tivesse escolha se não sair. Começou com pequenas coisas. Reclamações sobre a limpeza para Beatriz, comentários sobre áreas que supostamente não estavam sendo bem cuidadas, exigências de que o trabalho fosse refeito. Beatriz, que sempre fora uma funcionária leal, começou a ficar confusa com as reclamações constantes. "Dona Mariana, o Roberto é um dos melhores funcionários que já tivemos",
disse um dia. Não entendo essas reclamações. Então talvez você não esteja supervisionando adequadamente, respondeu Mariana friamente. A tensão no prédio começou a crescer. Outros funcionários da limpeza notaram a mudança de atitude da empresária. Conversas sussurradas aconteciam nos corredores. Roberto, no entanto, permanecia impassível. Continuava seu trabalho com a mesma dedicação, sem reclamar, sem reagir. Isso só irritava mais Mariana. Uma manhã, ela chegou cedo e encontrou Roberto no saguão, como sempre. Mas desta vez ele não estava limpando. Estava sentado em um dos bancos, lendo. Mariana aproximou-se, curiosa apesar de si mesma. — O que você está lendo? Roberto levantou o livro para que ela pudesse ver a capa. Era Crime e Castigo, de Dostoiévski, em russo. Um clássico, disse ele simplesmente. Você realmente foi professor? Fui muitas coisas, respondeu Roberto, marcando a página e fechando o livro. Assim como a senhora. Havia algo na maneira como ele disse aquilo, uma implicação que ela não conseguiu ignorar. O que você quer dizer com isso? Nada demais, disse ele, levantando-se. Só que todos nós temos passados, histórias que moldam quem nos tornamos. Ele começou a se afastar, mas Mariana o segurou pelo braço. Para de falar por enigmas. Se tem algo a dizer, diga. Roberto olhou para a mão dela em seu braço até que ela a soltou. A senhora quer a verdade? Perguntou ele calmamente. A verdade é que eu a conheço há muito mais tempo do que imagina. O coração de Mariana disparou. Mentira. Moscou, 1998. A senhora tinha 20 anos. Trabalhava limpando escritórios no distrito financeiro. Mariana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquela parte de sua vida estava enterrada. Ela havia destruído todas as evidências, cortado todos os laços. Você está delirando, disse, mas sua voz saía trêmula. A senhora morava em um porão alugado na rua Tverskaya. Dividia o espaço com outras 3 imigrantes. Enviava todo o dinheiro para sua família no Brasil e sobrevivia com pão e chá. Para, sussurrou Mariana. Minha mãe a encontrou uma noite, desmaiada de fome na porta do prédio onde trabalhava. Helena Ferreira. Ela a levou para casa, deu comida, cuidou da senhora quando teve febre. Arrumou para a senhora um emprego melhor, com documentos legais. Mariana apoiou-se na parede, as pernas bambas. Helena. O nome atravessou os anos como uma punhalada. O rosto gentil da senhora russa, que havia sido sua salvação quando ela não tinha nada. Como você sabe disso? Porque eu estava lá, disse Roberto. Eu tinha 19 anos. Estava no primeiro ano da universidade. Lembro da senhora sentada à nossa mesa, comendo sopa enquanto minha mãe penteava seu cabelo molhado da chuva. As memórias inundaram Mariana como uma represa rompida, a sala pequena, mas acolhedora, o cheiro de cozido, a bondade nos olhos de Helena. Você era o filho dela. Sou, corrigiu Roberto. Ela ainda está viva. Tem 72 anos agora. Mariana sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou furiosamente para afastá-las. Por que você nunca disse nada? Disse. Há 5 anos, quando minha mãe ficou doente e precisou de tratamento caro. Tentei entrar em contato com a senhora, mandei e-mails, cartas, pedi apenas uma carta de recomendação para conseguir um emprego melhor e ajudá-la. O silêncio entre eles era denso, carregado de anos não ditos. E sabe o que a senhora respondeu? Continuou Roberto, sua voz ainda calma, mas com uma dor subjacente. Que não conhecia nenhuma Helena Ferreira, que eu devia estar confundindo com outra pessoa. Mariana lembrava do e-mail, lembrava de deletá-lo sem pensar 2 vezes. Naquele momento de sua vida, estava consolidando sua imagem como empresária bem-sucedida. Não havia espaço para pobres imigrantes do passado. Eu tinha meus motivos. Tenho certeza que tinha, disse Roberto. Assim como tem seus motivos agora para tentar me demitir. Mas vou facilitar para a senhora. Vou pedir demissão no fim do mês. Ele começou a se afastar. Espera, chamou Mariana. Sua mãe, ela está bem? Roberto parou, mas não se virou. Ela sobreviveu. Sem graças à senhora,
Agora mora comigo em um apartamento pequeno na Zona Leste. Ainda acorda todos os dias perguntando pela moça brasileira que prometeu nunca esquecê-la. Quando Roberto finalmente saiu do saguão, Mariana deslizou pela parede até sentar no chão frio de mármore. Ali, no edifício que representava todo o seu sucesso, ela chorou pela primeira vez em anos. Não lágrimas de arrependimento, ainda não, mas lágrimas de raiva. Raiva de ter sido exposta. Raiva de que seu passado cuidadosamente enterrado tivesse ressurgido. Raiva de Roberto por fazer com que ela se lembrasse de quem havia sido. Nos dias seguintes, Mariana evitou o saguão. Usava a entrada privativa da garagem e subia direto para seu escritório. Mas não conseguia parar de pensar em Helena, a senhora russa que a havia acolhido, não esperando nada em troca, que havia compartilhado sua comida escassa com uma estrangeira, que havia tratado Mariana como filha durante os 6 meses em que ela precisou desesperadamente de uma mãe. Mariana lembrava das histórias que Helena contava sobre a Rússia antes da queda do comunismo, sobre como havia sido professora de literatura, mas agora limpava prédios para sobreviver. Nunca com amargura, apenas com a aceitação tranquila de quem havia visto a vida mudar e se adaptado. Não somos o que fazemos para viver, dizia Helena em seu russo carregado de sotaque. Somos o que fazemos pelas pessoas quando não precisamos fazer nada. Mariana havia prometido nunca esquecer essa lição. Havia prometido que quando chegasse ao topo, ajudaria outros que estavam onde ela esteve. Mas em algum lugar do caminho, havia esquecido, ou escolhido esquecer. O investigador ligou novamente. Descobri sobre aqueles 2 anos que faltavam, disse. Roberto deixou a Rússia depois de criticar publicamente o governo em uma conferência acadêmica. Perdeu seu emprego, foi colocado em uma lista de observação. Conseguiu sair do país, mas chegou aqui sem nada. Sem validação de diplomas, sem dinheiro, sem conexões. E a mãe? Helena chegou 3 anos depois. Foram anos difíceis para ela. Roberto trabalhava em 3 empregos para juntar dinheiro para trazê-la. Quando ela finalmente veio, estava doente. Problemas cardíacos não tratados. Mariana desligou o telefone, sentindo um peso no peito. Roberto havia passado por tudo aquilo. Havia sacrificado sua carreira, seu país, tudo para proteger sua mãe e suas convicções. E quando havia pedido ajuda, uma simples carta de recomendação, ela havia fingido não conhecê-los. Naquela noite, ela fez algo que não fazia há anos. Abriu a gaveta trancada de sua escrivaninha em casa e tirou uma pequena caixa de madeira. Dentro estavam as únicas coisas que havia guardado de Moscou. Algumas fotos desbotadas, uma carta em russo que Helena havia escrito quando Mariana voltou ao Brasil. Ela nunca havia traduzido completamente, mas lembrava das primeiras linhas. Minha querida Mariana, você vai longe na vida porque tem fogo no coração, mas não deixe esse fogo queimar sua humanidade. Ela segurou a carta com mãos trêmulas. Havia falhado em cada palavra daquela promessa. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao trabalho determinada. Procurou Beatriz. Preciso do endereço de Roberto, disse. Beatriz hesitou. Dona Mariana, não posso dar informações pessoais dos funcionários. Por favor, disse Mariana, e foi a primeira vez em anos que usou aquela palavra com sinceridade. Preciso falar com ele sobre algo importante. Beatriz estudou seu rosto por um longo momento, então anotou o endereço em um papel. Ele mora longe, avisou. Zona Leste, quase divisa com Guarulhos. Naquele sábado, Mariana pegou seu carro importado e dirigiu até o endereço. À medida que se afastava dos bairros nobres, a cidade mudava. Prédios altos davam lugar a construções mais modestas. Ruas arborizadas se transformavam em avenidas movimentadas. O endereço era um prédio simples de 4 andares, sem portaria. Mariana estacionou e ficou olhando pela janela do carro, subitamente insegura. O que estava fazendo ali? O que ia dizer? Antes que pudesse decidir, viu Roberto sair do prédio. Ele usava roupas casuais e carregava 2 sacolas de compras. Ao seu lado, apoiada em seu braço, caminhava uma senhora de cabelos grisalhos. Helena. Mariana sentiu o ar fugir de seus pulmões. Mesmo depois de tantos anos,
Mesmo com os cabelos brancos e os ombros curvados, ela reconheceu a mulher que havia sido sua salvação. Eles caminharam até uma pequena praça próxima. Roberto ajudou Helena a sentar em um banco e então se afastou para comprar água em uma barraca próxima. Mariana saiu do carro como se estivesse em transe. Seus pés a levaram até a praça, até o banco onde Helena estava sentada. A senhora ergueu os olhos quando Mariana se aproximou. Por um momento, não houve reconhecimento. Então, lentamente, seus olhos se arregalaram. "Malinka é Mariana?" sussurrou ela em russo. "Pequena Mariana." Mariana sentiu as lágrimas rolarem livremente agora. "Dá", respondeu na mesma língua, a palavra vindo automaticamente apesar dos anos sem usá-la. "Sim." Helena levantou-se com dificuldade e tocou o rosto de Mariana com mãos trêmulas. "Eu sabia", disse ela, ainda em russo. "Eu sabia que você tinha ido longe. Roberto me mostrou sua foto em uma revista de negócios. Disse que você era importante agora. Eu sinto muito." Mariana mal conseguia falar através das lágrimas. "Sinto muito por tudo." "Shh!" Helena puxou-a para um abraço apertado. "Você está aqui agora." Foi quando Roberto voltou com as garrafas de água. Ele parou ao vê-las, surpreso. "Mãe, o que..." "Roberto." Helena se virou para ele, ainda segurando a mão de Mariana. "Nossa menina voltou. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando." Roberto olhou entre as duas mulheres, sua expressão cautelosa. "Vim pedir desculpas", disse Mariana, finalmente encontrando sua voz. "Não apenas por ignorar seu pedido de ajuda, por tudo. Por esquecer quem me ajudou, por me tornar o tipo de pessoa que humilha os outros." "Sente-se", disse Helena, puxando-a para o banco. Durante as próximas horas, eles conversaram. Mariana contou sobre sua ascensão nos negócios, mas também sobre o vazio que sentia. Helena contou sobre os anos na Rússia, a emigração difícil, a alegria de estar próxima ao filho novamente. Roberto permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, observando. "Por que você aceitou trabalhar no meu prédio?" Mariana finalmente perguntou a ele. "Você sabia que eu estava lá?" "Sabia", admitiu Roberto. "Vi sua empresa listada entre os locatários quando estava procurando emprego. Pensei que talvez, depois de todos esses anos, você pudesse ter mudado." "E quando viu que não havia?" "Pensei em ir embora no primeiro dia", disse ele. "Mas então, ouvi você humilhar uma funcionária da limpeza por derramar café. E percebi que você precisava de um espelho." "Um espelho?" "Alguém que mostrasse quem você realmente havia se tornado. Achei que talvez, se você soubesse que havia alguém prestando atenção, observando, você reconsideraria suas ações." Mariana balançou a cabeça lentamente. "E a ameaça sobre os negócios sigilosos?" "Nunca foi uma ameaça", disse Roberto. "Eu nunca contaria para ninguém. Isso seria comprometer minha própria integridade. Foi apenas uma maneira de fazer você entender que palavras têm peso, mesmo quando achamos que ninguém está escutando." Helena tocou o braço de Mariana. "Você não é uma má pessoa, pequena Mariana. Apenas se perdeu no caminho. Acontece com todos nós às vezes." "Como pode me perdoar tão facilmente?" Mariana perguntou, sua voz quebrando. "Eu a abandonei quando mais precisava." "Porque guardar rancor machuca mais a quem guarda do que a quem é alvo", respondeu Helena com sabedoria. "E porque vejo em seus olhos que você já se puniu o suficiente." Naquele dia, algo mudou fundamentalmente em Mariana. Ela passou a tarde com Helena e Roberto, comendo pastéis em uma barraca da praça, rindo de histórias antigas, relembrando Moscou. Quando finalmente se despediram, Mariana abraçou Helena longamente. "Posso voltar?" perguntou. "Nossa porta está sempre aberta", respondeu Helena. No caminho de volta para casa, Mariana dirigiu lentamente, pensando. Ela havia construído um império, mas tinha destruído sua alma no processo. Tinha tudo o que dinheiro podia comprar, mas havia perdido o que realmente importava. Mas talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para mudar. Na segunda-feira,
Ela chegou ao escritório e convocou uma reunião com todos os coordenadores de departamento. A partir de hoje, haverá mudanças significativas em como operamos, anunciou, começando com como tratamos nossos funcionários. Nos dias seguintes, Mariana implementou novas políticas, salários mais justos para a equipe de limpeza e segurança, programa de educação subsidiada, sala de descanso adequada para todos os funcionários, não apenas executivos. Alguns diretores questionaram as mudanças. Isso vai custar milhões, argumentou o diretor financeiro. Então cortaremos de outras áreas, respondeu Mariana firmemente, começando pelo meu próprio bônus. As mudanças não foram fáceis. Houve resistência, especialmente dos executivos mais antigos que estavam acostumados com a antiga Mariana. Mas ela persistiu. Roberto continuou trabalhando como zelador, recusando ofertas de Mariana para conseguir-lhe algo melhor. Este trabalho tem dignidade, disse ele, e me permite pagar as contas enquanto cuido de minha mãe. É o suficiente. Mas Mariana notou que algo havia mudado entre eles. Quando se cruzavam nos corredores, havia um aceno de cabeça respeitoso. Às vezes, uma conversa breve sobre livros ou sobre como Helena estava. Um dia, ela o encontrou no subsolo do prédio, onde ficavam os vestiários dos funcionários. Ele estava cercado por outros membros da equipe de limpeza, ensinando português. Você está dando aulas? Perguntou Mariana, surpresa. Informalmente, respondeu Roberto. Muitos dos funcionários são imigrantes. Estou apenas ajudando com o idioma. Mariana observou a cena. Os rostos atentos, a paciência de Roberto ao explicar gramática, o senso de comunidade naquele pequeno espaço. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Naquela noite, ela ligou para Roberto. Tenho uma proposta, disse. Não uma oferta de emprego diferente. Uma parceria. Estou ouvindo, respondeu ele cautelosamente. Quero criar um centro de educação para imigrantes e pessoas em situação de vulnerabilidade. Aulas de idiomas, capacitação profissional, apoio para a validação de diplomas estrangeiros. Eu financio, você administra. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Por quê? Perguntou Roberto finalmente. Porque é o certo a fazer, respondeu Mariana. E porque Helena me ensinou que não somos o que fazemos para viver, mas o que fazemos pelas pessoas quando não precisamos fazer nada. Roberto ficou em silêncio por tanto tempo que Mariana pensou que ele havia desligado. Preciso pensar, disse ele finalmente, e conversar com minha mãe. Claro, sem pressão. Mas Mariana estava nervosa. Ela havia ferido tanto Roberto e Helena no passado, por que eles deveriam confiar nela agora? A resposta veio uma semana depois. Roberto a procurou em seu escritório. Minha mãe disse que se eu não aceitasse, ela nunca me perdoaria, disse ele com um pequeno sorriso. Ela sempre acreditou em segundas chances. E você? Perguntou Mariana. Você acredita? Estou aprendendo, respondeu Roberto. Mas tem condições. Quais? O centro será sem fins lucrativos com gestão transparente. Você não pode usá-lo para promoção pessoal ou da empresa, e Helena terá voz em todas as decisões importantes. Concordo com tudo, disse Mariana sem hesitar. Assim começou um novo capítulo. Mariana alugou um espaço amplo em um bairro popular e começou a reformá-lo. Roberto renunciou ao trabalho de zelador para se dedicar integralmente ao projeto. Helena, apesar da idade e da saúde frágil, insistiu em estar envolvida. Ela começou a dar aulas de russo e de história, compartilhando sua experiência de vida. O centro abriu 6 meses depois. No dia da inauguração, havia uma fila que dava a volta no quarteirão. Imigrantes de diversos países, brasileiros em busca de capacitação, jovens querendo aprender novos idiomas. Mariana fez um discurso breve, apresentando Roberto como diretor. Mas foi Helena quem roubou a cena. A senhora de 72 anos subiu ao palco improvisado com dificuldade, mas com dignidade. Em português cuidadosamente ensaiado, ela disse: Este lugar existe porque uma jovem aprendeu que nunca é tarde para voltar para casa, para voltar a ser quem você realmente é. Mariana chorou abertamente, sem vergonha,
Nos meses seguintes, o centro floresceu. Centenas de pessoas passavam pelas portas toda semana. Mariana começou a passar menos tempo em seu escritório corporativo e mais tempo no centro, ajudando onde podia. Ela descobriu que tinha jeito para ensinar inglês. Descobriu que gostava de conversar com os alunos, ouvir suas histórias, suas esperanças. Um dia, uma jovem venezuelana se aproximou dela após a aula. "Você me inspira", disse a garota timidamente. "Um dia vou ser bem-sucedida como você." Mariana segurou as mãos da jovem. "Seja bem-sucedida", disse ela. "Mas não cometa meus erros. Nunca esqueça de onde veio. Nunca esqueça quem a ajudou." Foi durante uma dessas aulas que Mariana teve uma revelação inesperada. Entre os alunos estava uma mulher que ela reconheceu. Sandra, uma ex-funcionária de limpeza que Mariana havia humilhado publicamente meses antes, fazendo-a se sentir pequena por derramar café durante uma reunião importante. Mariana sentiu a vergonha queimar seu rosto. Depois da aula, ela esperou até que todos saíssem, exceto Sandra. "Eu preciso falar com você", disse Mariana. Sandra olhou para ela com cautela. "Sobre aquele dia, o café, eu fui cruel e injusta. Você não merecia ser tratada daquela forma. Ninguém merece." Sandra ficou em silêncio por um momento, então seus olhos encheram de lágrimas. "Aquele dia eu quase desisti", disse ela baixinho. "Quase voltei para Pernambuco, desisti de tudo. Mas uma pessoa me disse para não deixar a maldade de outros definirem meu valor." "Quem?" "Roberto. Ele me encontrou chorando no vestiário e conversou comigo por horas. Me encorajou a não desistir, a continuar estudando." Mariana sentiu uma onda de emoção. Enquanto ela estava destruindo vidas com sua crueldade, Roberto estava reconstruindo-as com sua bondade. "Sinto muito", disse Mariana novamente. "De verdade." Sandra estudou seu rosto. "Eu aceito seu pedido de desculpas e obrigada por criar este lugar. Está fazendo diferença na vida de muitas pessoas." Nos meses seguintes, mais histórias como essa vieram à tona. Mariana descobriu que durante todo o tempo em que ela estava espalhando negatividade no edifício corporativo, Roberto estava silenciosamente ajudando pessoas. Um segurança que estava tendo dificuldades com português e queria estudar para concursos. Uma cozinheira que sonhava em abrir seu próprio restaurante, mas não sabia como começar. Um jovem entregador que queria aprender inglês para conseguir um emprego melhor. Roberto havia tocado dezenas de vidas, uma a uma, sem alarde, sem esperar reconhecimento. Um dia, Mariana o encontrou no escritório do centro, tarde da noite, corrigindo provas de alunos. "Por que você faz isso?" perguntou ela. "Não o centro. Isso eu entendo. Mas antes, por que ajudar todas aquelas pessoas quando você mesmo estava lutando para sobreviver?" Roberto colocou a caneta de lado. "Porque minha mãe me ensinou que a verdadeira medida de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela dá. E porque eu lembro como é estar perdido em um país estranho, sem ninguém. Mas você tinha todo o direito de ser amargo, de ser duro. Perdeu sua carreira, seu país. Amargura é uma prisão que construímos para nós mesmos", respondeu Roberto. "Eu escolhi não viver nela." Mariana sentou-se pesadamente em uma cadeira. "Eu invejo você", admitiu. "Sua clareza, sua paz." "Não foi sempre assim", disse Roberto. "Houve anos de raiva, de ressentimento, contra o governo que me exilou, contra o mundo que não reconhecia meus diplomas, contra você, por nos abandonar. Como você superou?" "Minha mãe adoeceu gravemente." Roberto olhou pela janela, perdido em memórias. "Os médicos disseram que ela não passaria do ano. Eu percebi que podia gastar aquele tempo que me restava com ela em amargura, ou podia escolher gratidão. Gratidão por cada dia que ainda a tinha. E ela se recuperou." "Ela lutou", corrigiu Roberto. "E eu aprendi que raiva consome, mas amor constrói. Então escolhi construir." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. As palavras de Roberto ecoaram em Mariana durante dias.
Ela começou a repensar não apenas suas ações recentes, mas toda a sua trajetória. Quantas pessoas ela havia pisado para chegar ao topo? Quantos relacionamentos havia destruído em nome do sucesso? Ela começou a fazer listas, nomes de pessoas que havia prejudicado, ex-funcionários demitidos injustamente, parceiros de negócios que havia enganado, competidores que havia destruído com táticas questionáveis. A lista crescia e crescia. Uma noite, Helena encontrou Mariana sozinha no centro, olhando para suas listas com expressão atormentada. — O que você está fazendo, pequena? Perguntou a senhora, sentando-se ao seu lado. — Tentando consertar tudo o que quebrei, respondeu Mariana. Helena pegou as listas e as leu lentamente. — Isso é muita coisa para carregar sozinha, disse ela gentilmente. Eu mereço carregar. Fui eu quem fez. Sim, concordou Helena, mas arrependimento sem ação é apenas autopiedade. Você planeja fazer algo em relação a esses nomes? Mariana não tinha pensado nisso. Havia se concentrado tanto em sua própria culpa que não havia considerado a possibilidade de redenção ativa. Não sei se posso consertar tudo, admitiu. Não pode, disse Helena com sua honestidade direta. Algumas coisas, uma vez quebradas, ficam quebradas. Mas você pode tentar. E você pode garantir que não quebre mais nada daqui para frente. Nos meses seguintes, Mariana embarcou em uma jornada de reparação. Ela rastreou ex-funcionários que havia demitido injustamente e ofereceu compensação ou referências. Procurou parceiros de negócios que havia enganado e tentou fazer as pazes. Nem todos aceitaram. Alguns mandaram-na embora com raiva justificada. Outros ouviram, mas não perdoaram. Mas alguns deram-lhe uma segunda chance, como Cristina, uma ex-funcionária que Mariana havia demitido por suspeita infundada de roubo. Mariana a procurou, pediu desculpas, ofereceu recontratá-la com salário melhor. Cristina recusou o emprego, mas aceitou as desculpas. Você me fez passar pelo pior momento da minha vida, disse Cristina. Mas agradeço por finalmente admitir que estava errada. Isso significa mais do que você imagina. Ou Marco, um ex-parceiro de negócios que Mariana havia traído em um acordo. Ela ofereceu compensação financeira e honestidade total sobre o que havia feito. Marco pensou longamente antes de responder. Eu não vou fazer negócios com você novamente, disse ele, mas respeito você por vir aqui e admitir seus erros. Poucos têm essa coragem. Cada conversa era dolorosa. Cada admissão de culpa custava um pedaço de seu orgulho. Mas Mariana persistiu. Em seu escritório corporativo, as mudanças também continuavam. Ela implementou códigos de conduta mais rigorosos, criou um canal anônimo para denúncias de abuso ou tratamento inadequado. Pessoalmente, se reuniu com cada departamento para enfatizar a importância de respeito e dignidade. Nem todos acreditaram na mudança. Alguns executivos a viam como fraqueza. Alguns funcionários eram céticos, esperando que ela voltasse ao velho comportamento. Mas Mariana persistiu. Dia após dia, semana após semana, ela demonstrava através de ações que a mudança era real. Um dia, 6 meses após a abertura do centro, ela recebeu uma visita inesperada em seu escritório corporativo. Era um homem na casa dos 50, bem vestido, carregando uma pasta de documentos. Você não me conhece, disse ele, sentando-se quando Mariana indicou. Mas eu a conheço. Meu nome é Fernando Castro. Eu era amigo de seu pai. Mariana sentiu seu coração acelerar. Seu pai havia falecido há 15 anos. Ela raramente falava sobre ele. Seu pai me pediu para entregar isto a você quando eu sentisse que você estava pronta. Fernando colocou um envelope na mesa. Honestamente, não achei que esse dia chegaria. Mas tenho ouvido sobre as mudanças que você tem feito, sobre o centro de educação, sobre como tem tratado as pessoas diferentemente. Com mãos trêmulas, Mariana abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão por seu pai. Minha querida Mariana, se você está lendo isto, é porque Fernando acredita que você finalmente entendeu. Entendeu que sucesso sem humanidade é fracasso, que riqueza sem generosidade é pobreza. Eu construí meu negócio pequeno, com honestidade e respeito. Nunca fiquei rico,
mas morri sabendo que fiz diferença na vida das pessoas. Olhei nos olhos de meus funcionários e vi gratidão, não medo. Você sempre foi ambiciosa, minha filha, mais ambiciosa do que eu jamais fui. E isso é bom. Mas tive medo de que sua ambição te consumisse, de que te fizesse esquecer o que realmente importa. Se você está lendo isto, espero que signifique que você encontrou seu caminho de volta, que lembrou que somos colocados nesta terra não para acumular, mas para elevar. Te amo sempre, papai. Mariana leu a carta 3 vezes, lágrimas caindo sobre as páginas. Seu pai a conhecia melhor do que ela mesma. Ele havia previsto sua jornada, suas falhas. Ele fez você esperar todo esse tempo? Perguntou ela a Fernando. Ele me fez prometer que só entregaria quando eu visse mudança real em você, respondeu Fernando. Passei anos observando de longe, vi você construir seu império, vi você se tornar dura, cruel, quase desisti de você. O que mudou? Um amigo meu trabalha em seu prédio. Ele me contou sobre o zelador que a confrontou, sobre as mudanças que você começou a fazer. Comecei a prestar mais atenção. Vi o centro de educação. Vi você pessoalmente pedindo desculpas a pessoas que havia prejudicado. Fernando se levantou para sair. Seu pai ficaria orgulhoso, disse ele na porta. Não do que você construiu, mas de quem você está se tornando. Naquela noite, Mariana levou a carta para o centro. Mostrou-a para Helena e Roberto. Meu pai sabia, disse ela. Ele sabia que eu me perderia. Mas ele também acreditou que você se encontraria, disse Helena segurando sua mão. E estava certo. Roberto olhou para a carta pensativamente. Você sabe o que isso significa? Perguntou ele. Significa que você não está sozinha nessa jornada. Seu pai, minha mãe, todos nós que acreditam em segundas chances, estamos com você. Mas a jornada de Mariana estava longe de terminar. Um dia, ela descobriu que um dos diretores de sua empresa estava usando práticas questionáveis em negociações com fornecedores pequenos. A antiga Mariana teria ignorado, desde que os números finais fossem bons. Mas a nova Mariana convocou o diretor para seu escritório. Isso termina agora, disse ela firmemente. Ou você muda suas práticas ou está demitido. Você está ficando fraca, respondeu o diretor com desdém. É assim que se faz negócios. Você mesma me ensinou. Então eu estava errada, disse Mariana, e não vou perpetuar esse erro. O diretor renunciou com raiva, espalhando rumores de que Mariana estava perdendo o controle, ficando sentimental. O conselho de diretores convocou uma reunião de emergência. Estamos preocupados com a direção da empresa, disse o presidente do conselho. Suas mudanças estão custando dinheiro. Estamos perdendo executivos-chave. Estamos perdendo executivos que valorizam lucro acima de pessoas, corrigiu Mariana. E estou disposta a perder mais alguns. Você pode ser destituída, ameaçou um dos membros. Então façam, respondeu Mariana calmamente. Mas enquanto eu estiver aqui, faremos as coisas da maneira certa. A tensão na sala era palpável. Por um longo momento, ninguém falou. Então, surpreendentemente, uma voz se levantou. Era a doutora Amélia, a membro mais antiga do conselho, uma senhora de 70 anos, que raramente falava em reuniões. Eu apoio Mariana, disse ela com voz firme. Passei 40 anos no mundo corporativo, vendo empresas valorizarem números sobre pessoas. Vi muita gente bem-sucedida morrer sozinha e infeliz. Se Mariana está tentando fazer diferente, tem meu voto. Lentamente, outros membros começaram a concordar. Não todos, mas o suficiente. A reunião terminou com Mariana mantendo sua posição, mas por pouco. Quando ela contou a Roberto sobre o que aconteceu, ele sorriu. Você percebe o que acabou de fazer? Perguntou ele. Escolheu seus princípios sobre sua segurança. Esse é o tipo de coragem que realmente importa. Mas as consequências vieram rápido. Nos meses seguintes, alguns investidores retiraram seu apoio. As ações da empresa caíram. Rivais comerciais viram uma oportunidade e aumentaram a pressão competitiva. Houve noites em que Mariana deitava acordada, questionando-se. Tinha feito a escolha certa? Estava destruindo tudo o que havia construído?
Foi Helena quem a encontrou em uma dessas noites no centro, olhando para pilhas de relatórios financeiros preocupantes. Você está com dúvidas, disse Helena, não era uma pergunta. E se eu estiver destruindo tudo? Admitiu Mariana. E se eu perder a empresa? E se perder? Respondeu Helena. Você já perdeu sua empresa uma vez, quando a transformou em algo que contradiz quem você é. Mas tantas pessoas dependem desses empregos. E quantas pessoas você está ajudando agora? Não apenas com empregos, mas com dignidade, com oportunidade, com esperança. Helena sentou-se ao lado de Mariana. Pequena Mariana, deixa eu te contar uma história. Quando eu era jovem na Rússia, era professora respeitada. Tinha status, respeito. Então tudo mudou. Perdi meu emprego, meu status. Tive que limpar banheiros para sobreviver. Eu sei, disse Mariana suavemente. Mas o que você não sabe, continuou Helena, é que foram os anos limpando banheiros que me ensinaram o que realmente importa. Não era o status. Era a bondade da colega que dividia seu lanche comigo. Era o sorriso do senhor idoso que sempre agradecia quando eu limpava seu escritório. Era a sensação de ir para casa sabendo que tinha feito um trabalho honesto. Ela segurou o rosto de Mariana entre as mãos. Você pode perder sua empresa, pode perder seu dinheiro, mas se mantiver sua humanidade, você não perde nada que realmente importe. As palavras de Helena sustentaram Mariana durante os meses difíceis que se seguiram. A empresa continuou enfrentando desafios, mas ela não cedeu em seus princípios, e lentamente algo inesperado começou a acontecer. Jovens talentos começaram a querer trabalhar para sua empresa, atraídos pela mudança de cultura. Clientes que valorizavam ética começaram a preferir fazer negócios com ela. A mídia começou a cobrir suas transformações positivamente. Não aconteceu da noite para o dia. Foi gradual, difícil, com muitos tropeços pelo caminho. Mas aconteceu. Um ano após a abertura do centro, eles celebraram a formatura da primeira turma. 50 alunos, de 15 países diferentes, todos capacitados em novas habilidades, novos idiomas. Mariana discursou na cerimônia. Eu costumava medir sucesso em dinheiro, disse ela. Em quantos zeros tinha na minha conta bancária, em quão alto meu nome aparecia nas listas de pessoas influentes. Ela olhou para os rostos esperançosos à sua frente. Mas a verdadeira medida de sucesso está aqui, nesta sala, em cada um de vocês que está construindo um futuro melhor, em cada vida tocada, cada sonho possibilitado. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Helena apresentou os certificados, suas mãos trêmulas, mas firmes. Roberto fez um discurso inspirador sobre perseverança. No final, os formandos se juntaram em um coro improvisado, cantando canções de seus diversos países. O som era caótico, mas lindo, uma sinfonia de esperança e possibilidades. Mariana ficou nos fundos observando. Por primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido. Paz. Mas a vida nunca deixa ninguém confortável por muito tempo. 2 semanas após a formatura, Helena desmaiou durante uma aula. Ela foi levada às pressas para o hospital. Os médicos descobriram que seu coração estava piorando. Roberto estava devastado. Mariana ficou com ele no hospital, segurando sua mão enquanto ele olhava para a mãe dormindo na cama. Eu não posso perdê-la, sussurrou ele. Não agora. Não quando finalmente temos o centro. Não quando ela está feliz. Helena é forte, disse Mariana, embora não tivesse certeza. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Helena melhorava, piorava, estabilizava. Os médicos eram cautelosamente otimistas, mas realistas sobre suas limitações. Mariana organizou os melhores especialistas cardíacos, pagando tudo pessoalmente. Roberto inicialmente recusou. Não posso aceitar isso de você, disse ele. Por favor, implorou Mariana, deixe-me fazer isso. Não por você. Por mim. Porque eu preciso fazer algo de bom com todo esse dinheiro que ganhei fazendo coisas erradas. Roberto finalmente concordou. Helena sobreviveu, mas os médicos foram claros. Ela precisaria reduzir suas atividades drasticamente. Nada de dar aulas, nada de longas horas no centro.
Quando Helena ouviu a notícia, ela chorou pela primeira vez que Mariana havia presenciado. "O centro é minha vida agora", disse ela. "O que vou fazer se não posso estar lá?" "Você vai descansar", disse Roberto firmemente, "e deixar outros continuarem o trabalho que você começou." Mas Helena estava inconsolável. Mariana viu a luz se apagar em seus olhos nos dias seguintes. A senhora que sempre foi tão cheia de vida parecia murchar. Foi Mariana quem teve uma ideia. "E se", propôs ela, "transformássemos parte do centro em um espaço para ela, onde ela possa estar presente, conversar com alunos, contar histórias, mas sem o estresse de aulas formais?" Roberto considerou. "Como uma sala de mentoria?" "Exatamente. Um lugar onde alunos possam vir buscar conselhos, ouvir experiências de vida. Helena tem 72 anos de sabedoria para compartilhar. Isso não precisa ser estruturado como uma aula." Eles apresentaram a ideia para Helena. Seus olhos se iluminaram pela primeira vez em semanas. "Eu poderia apenas conversar, compartilhar histórias. Você sempre foi melhor nisso de qualquer forma", disse Roberto com um sorriso. Assim foi criado o Cantinho da Helena, uma sala aconchegante com poltronas confortáveis, chá sempre fresco e a presença calorosa da matriarca. Alunos começaram a vir nos intervalos das aulas. Alguns buscavam conselhos sobre como lidar com a saudade de casa. Outros queriam ouvir sobre a Rússia. Alguns apenas precisavam de alguém para escutá-los. Helena floresceu nesse novo papel, e algo inesperado aconteceu. O Cantinho da Helena tornou-se o coração do centro, o lugar onde as verdadeiras transformações aconteciam. Foi lá que Maria, uma imigrante colombiana, encontrou coragem para denunciar o patrão que a explorava. Foi lá que João, um jovem do interior que se sentia perdido na cidade grande, decidiu voltar a estudar. Foi lá que Aisha, uma refugiada síria, finalmente conseguiu falar sobre o trauma de ter que fugir de seu país. Helena ouvia tudo com paciência infinita, oferecendo chá, conforto e sabedoria acumulada em décadas de vida. Mariana começou a passar mais tempo no cantinho da Helena também. Ela ouvia as histórias dos alunos e se via refletida nelas. A luta, o medo, a determinação. Um dia, uma jovem brasileira chamada Júlia veio ao cantinho da Helena em lágrimas. "Consegui o emprego dos meus sonhos", soluçou ela. "Mas minha chefe, ela é terrível. Humilha todos na frente de outros. Eu não sei se aguento." Mariana sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela conhecia Júlia. A jovem havia feito aulas de inglês no centro e conseguido emprego em uma empresa de tecnologia. "Em qual empresa você trabalha?", perguntou Mariana, embora temesse a resposta. Júlia mencionou uma empresa competidora. "Sua chefe? Qual o nome dela?" "Patrícia Mendes", disse Júlia. "Ela é sócia principal. Dizem que é brilhante, mas também cruel", completou Mariana suavemente. "Eu sei. Eu a conheço." Mais do que isso, Mariana lembrava de Patrícia. Elas haviam sido rivais há anos, e Mariana havia ensinado Patrícia tudo o que sabia sobre ser uma líder implacável. "Você vai pedir demissão?", perguntou Helena gentilmente a Júlia. "Não posso", disse Júlia. "Preciso desse emprego. Tenho minha mãe doente para cuidar. Mas todos os dias volto para casa me sentindo pequena, inútil." Mariana tomou uma decisão. "Vou falar com Patrícia", disse ela. "Você conhece ela?" Júlia parecia surpresa. "Conheço, e devo a você, pelo menos, tentar." Naquela tarde, Mariana ligou para Patrícia. Elas não falavam há 3 anos. "Mariana Tavares", disse Patrícia com surpresa fria. "Ouvi dizer que você ficou mole, virando santa agora? Preciso falar com você, pessoalmente." "Não temos nada para discutir." "Temos sim, por favor, é importante." Elas se encontraram em um café neutro. Patrícia chegou com a confiança afiada que Mariana reconheceu imediatamente. Ela havia sido exatamente assim. "5 minutos", disse Patrícia, olhando o relógio caro. "Estou ocupada." "Você tem uma funcionária chamada Júlia", começou Mariana. "E ela reclamou. Ela deveria estar agradecida por ter o emprego. Ela está sendo humilhada",
Diariamente. Patrícia riu. Bem-vinda ao mundo real, Mariana. Ou você esqueceu como ele funciona? Não esqueci, disse Mariana calmamente. Eu me lembro perfeitamente. Lembro de ser cruel, de usar medo como motivação, de acreditar que respeito vinha de intimidação. E funcionou. Você construiu um império. E quase perdi minha alma no processo. Patrícia revirou os olhos. Poupai-me do discurso motivacional. Se é só isso... Patrícia, para. Mariana segurou seu pulso quando ela começou a se levantar. Escuta, eu fui você. Eu fiz exatamente o que você está fazendo. E achei que estava certo. Estava certo, insistiu Patrícia. Resultados são o que importa. Resultados às custas de quê? De pessoas chorando no banheiro? De funcionários tendo crises de ansiedade? De se olhar no espelho e não gostar do que vê? Eu gosto do que vejo. Gosta mesmo? Desafiou Mariana. Ou apenas se acostumou com a máscara? Pela primeira vez, Patrícia hesitou. Algo passou por seus olhos. Dúvida, talvez. Ou cansaço. Por que você se importa? Perguntou ela finalmente. Com essa Júlia. Com qualquer um deles. Porque alguém se importou comigo quando eu precisava, respondeu Mariana. E porque descobri que crueldade não é força. É fraqueza disfarçada. Patrícia ficou em silêncio por um longo tempo. Você realmente mudou, disse ela finalmente, e não era um elogio. Mudei. E você pode mudar também. Eu não quero mudar. Mas sua voz não tinha convicção. Mariana escreveu um endereço em um guardanapo. É o centro de educação que eu financio. Venha visitar algum dia. Apenas observe. Veja o que é possível quando você lidera com respeito em vez de medo. Patrícia pegou o guardanapo, mas não o olhou. Não prometo nada. Não estou pedindo promessas, apenas reflexão. Elas se separaram sem outro acordo. Mariana não sabia se havia causado algum impacto. Mas 2 semanas depois, Júlia veio ao cantinho da Helena com um sorriso tímido. Minha chefe, ela está diferente, disse ela com cautela. Ainda é exigente, mas parou de gritar. Parou de humilhar. Não sei o que aconteceu, mas... Obrigada. Mariana apenas sorriu. Talvez houvesse esperança para Patrícia depois de tudo. Os meses passaram. O centro continuou crescendo. Mariana equilibrava seu tempo entre a empresa corporativa e o centro, mas cada vez mais seu coração a puxava para o segundo. Um dia, Roberto a chamou para uma conversa particular. Preciso te contar algo, disse ele parecendo nervoso. O que foi? Recebi uma oferta. Do governo. Querem criar um programa nacional de integração para imigrantes, baseado no nosso modelo. Querem que eu lidere. Mariana sentiu alegria e tristeza simultaneamente. Isso é incrível, Roberto. Você merece. Mas significa que eu teria que deixar o centro, viajar muito. Não poderia cuidar de minha mãe como faço agora. Helena estaria orgulhosa. Estaria, concordou Roberto, mas também estaria sozinha. E ela precisa de cuidados constantes agora. E se... Mariana falou lentamente, uma ideia se formando. Eu cuidasse dela? Roberto olhou para ela surpreso. O quê? Meu apartamento é enorme. Tenho quartos vazios. Posso contratar enfermeiras. Mas mais do que isso, eu quero estar lá. Helena me ensinou tanto. Deixa eu retribuir. Mariana, isso é pedir demais. Não é pedir. Estou oferecendo. Por favor, Roberto, deixe-me fazer isso. Eles levaram a proposta para Helena. A senhora ficou quieta por um longo tempo. Você tem certeza, pequena Mariana? Perguntou finalmente. Cuidar de uma velha doente não é fácil. Você cuidou de mim quando eu não era nada para você, respondeu Mariana, lágrimas nos olhos. Me deixe cuidar de você agora. Helena olhou para Roberto. Meu filho, isso é o que eu quero. Você seguir seu caminho, fazer diferença no mundo e saber que estou bem cuidada. Assim, Helena se mudou para o apartamento de Mariana. O que poderia ter sido estranho tornou-se natural rapidamente. As 2 mulheres desenvolveram uma rotina confortável. Todas as manhãs, Mariana preparava chá e elas tomavam café juntas, conversando sobre tudo e nada.
Helena contava histórias da Rússia antiga. Mariana compartilhava seus desafios no trabalho. Você se lembra, disse Helena uma manhã, quando te encontrei naquela noite em Moscou, você estava tão magra, tão assustada. Eu lembro, disse Mariana suavemente. Eu disse para Roberto que havia algo especial em você. Um fogo, uma determinação. Mas também vi medo. Medo de que você se perdesse tentando provar seu valor. E eu me perdi. Mas você se encontrou. Helena tocou seu rosto. E isso é mais importante. Qualquer um pode ter sucesso. Poucos têm coragem de admitir quando estão errados e mudar. Nesses momentos tranquilos, Mariana aprendeu mais sobre vida do que havia aprendido em todos seus anos, perseguindo o sucesso. Aprendeu que força verdadeira está em admitir fraquezas, que sucesso sem conexão humana é vazio, que é nos momentos simples, um chá compartilhado, uma história contada, uma mão segurada, que a vida realmente acontece. Roberto aceitou a posição no governo e começou a viajar pelo país, implementando programas de integração. Ele ligava frequentemente, sempre preocupado com a mãe. Ela está bem, Mariana o assegurava. Melhor do que bem, ela está feliz. E era verdade. Helena floresceu com os cuidados e a companhia. Suas crises cardíacas se tornaram menos frequentes. Ela ganhou peso. Sua risada encheu o apartamento antes silencioso de Mariana. O centro continuou prosperando mesmo com Roberto ausente. Mariana assumiu mais responsabilidades diretas, descobrindo que tinha talento para a administração compassiva. Ela contratou mais professores, todos com histórias de superação próprias. Um refugiado sírio que havia sido médico, uma venezuelana que fora engenheira, um haitiano que trabalhara em desenvolvimento de software. Cada um trazia não apenas habilidades, mas empatia. Eles entendiam os alunos porque haviam sido os alunos. Um ano se transformou em 2. O centro agora tinha 3 locais diferentes pela cidade. Milhares de pessoas haviam passado por suas portas. A empresa de Mariana também havia se estabilizado. Os números não eram tão impressionantes quanto antes, mas eram sustentáveis. E mais importante, a cultura havia mudado fundamentalmente. Funcionários não tinham mais medo de falar. Ideias vinham de todos os níveis. Respeito era a norma, não exceção. Um dia, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia. Você tem um lugar disponível no seu conselho de diretores? Perguntou ela sem preâmbulos. Do centro? Da sua empresa. Ouvi que você estava procurando expandir o conselho. Mariana ficou surpresa. Por quê? Porque, Patrícia hesitou. Eu quero aprender. Aprender a fazer diferente. Você estava certa naquele café. Eu odeio quem me tornei. Foi assim que Patrícia juntou-se ao conselho de Mariana. E foi assim que outra vida começou a mudar. Mas não foi fácil para Patrícia. Ela lutou contra seus instintos de comando e controle. Teve recaídas, momentos onde sua antiga crueldade emergia. Mas toda vez, Mariana estava lá, não julgando, mas guiando. Lembrando-a de que mudança era um processo, não um evento. Helena também ajudou, convidando Patrícia para chás em seu cantinho. As conversas entre as duas mulheres, uma de 72, outra de 40, eram transformadoras. Por que você é tão cruel com as pessoas? Helena perguntou diretamente um dia. Patrícia ficou na defensiva por um momento. Então desmoronou. Porque se eu não for dura, eles vão me ver como fraca. Como mulher, tenho que ser 3 vezes mais dura que qualquer homem para ser levada a sério. Bobagem, disse Helena com sua honestidade característica. Força não vem de crueldade. Vem de integridade, de consistência, de justiça. Mas o mundo corporativo... O mundo corporativo é o que fazemos dele, interrompeu Helena. Se todos esperarem que outros mudem primeiro, ninguém muda. Seja você a pioneira. Essas palavras ecoaram em Patrícia. Lentamente, ela começou a implementar mudanças em sua própria empresa. Não foi perfeito. Ela tropeçou, mas persistiu. E Júlia? Júlia prosperou sob a nova liderança. 2 anos depois, ela foi promovida a gerente, tornando-se uma das líderes mais jovens da empresa. Numa tarde de sábado, 3 anos após o confronto inicial no saguão,
Roberto voltou para São Paulo para uma visita especial. O centro estava celebrando seu 3º aniversário. Mais de 5.000 pessoas haviam sido capacitadas. Centenas haviam conseguido empregos melhores. Dezenas haviam iniciado seus próprios negócios. A celebração foi ao ar livre, em um parque público. Havia comida de diversos países, música, risos. Ex-alunos retornaram para compartilhar suas histórias de sucesso. Maria, a colombiana, agora tinha sua própria pequena confeitaria. João, o jovem do interior, estava na universidade estudando engenharia. Aisha, a refugiada síria, trabalhava como tradutora para organismos internacionais. Mariana observava tudo com um sentimento de realização que nunca havia experimentado, mesmo em seus maiores sucessos empresariais. Helena estava sentada em uma cadeira especial, cercada por alunos atuais e antigos, todos querendo compartilhar suas histórias com ela. Roberto subiu ao palco improvisado para fazer um discurso. 3 anos atrás, começou ele, eu era apenas um zelador. Mas eu sabia que tinha mais a oferecer. Não para mim mesmo, mas para outros que estavam lutando como eu havia lutado. Ele olhou para Mariana na multidão. E então encontrei alguém que também estava lutando. Não com pobreza ou com idioma, mas com algo mais difícil, com quem ela se tornou versus quem ela queria ser. A multidão ficou quieta, ouvindo. Mudança real não acontece em um dia. Não acontece com uma decisão. Acontece com 1000 pequenas escolhas, dia após dia, escolher ser melhor do que ontem. Ele estendeu a mão para sua mãe. Minha mãe sempre disse que não importa onde você começa, importa para onde você vai, e que a jornada mais importante é a de volta para si mesmo. Helena levantou-se lentamente, auxiliada por Mariana. Ela se juntou ao filho no palco. Quando eu era jovem na Rússia, disse ela, sua voz fraca mas clara, eu ensinava literatura. Meu autor favorito era Dostoiévski. Ele escreveu: o que é mais importante, a beleza salvará o mundo. Ela fez uma pausa olhando para a multidão, mas eu aprendi que não é beleza que salva o mundo, é bondade. É uma pessoa ajudando outra. É escolher compaixão sobre crueldade, mesmo quando crueldade parece mais fácil. Lágrimas corriam pelos rostos de muitos na multidão. Este centro, continuou Helena, não é apenas sobre ensinar idiomas ou habilidades, é sobre lembrar uns aos outros de nossa humanidade compartilhada, que todos merecemos dignidade, todos merecemos uma chance. Ela olhou para Mariana. E todos merecem perdão quando escolhem mudar. A multidão explodiu em aplausos. Mariana subiu ao palco e abraçou Helena longamente. Quando o barulho diminuiu, Mariana pegou o microfone. Eu não planejava falar hoje, disse ela, sua voz tremendo. Mas sinto que preciso. Ela olhou para os milhares de rostos à sua frente. Há 3 anos, eu era a pessoa mais bem-sucedida que conhecia. E também a mais miserável. Eu tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Mariana contou sua história, toda ela. Moscou, Helena, sua ascensão ao topo, sua queda em crueldade, o confronto com Roberto, a longa jornada de volta. Ela não escondeu nada, não embelezou seus erros, simplesmente contou a verdade. Eu feri muitas pessoas, disse ela, e ainda estou tentando consertar esses danos. Alguns nunca vão me perdoar. E tudo bem, eu entendo. Sua voz ficou mais forte. Mas se há uma coisa que aprendi nesses 3 anos, é que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para escolher bondade. Nunca é tarde demais para voltar para casa, para quem você realmente é. Ela olhou para Helena e Roberto. E se você tem sorte, realmente muita sorte, vai encontrar pessoas pelo caminho que te ajudam a lembrar quem você é. Que te seguram quando você tropeça, que celebram quando você cresce. A multidão estava completamente silenciosa agora. Então, obrigada, disse Mariana, lágrimas fluindo livremente. Obrigada por me permitirem fazer parte desta comunidade, por me mostrarem que sucesso não é sobre o quanto você tem, mas sobre o quanto você dá. Quando ela desceu do palco, foi envolvida por abraços. De Roberto, de Helena, de alunos, de funcionários,
de pessoas cujas vidas ela havia tocado. Mas o momento mais significativo veio mais tarde, quando a multidão havia dispersado e apenas alguns permaneciam ajudando a limpar. Uma mulher idosa se aproximou de Mariana. Ela parecia ter quase 80 anos, cabelos brancos, costas curvadas. "Você não me conhece", disse a senhora em português carregado de sotaque. "Mas eu trabalhei como faxineira no seu prédio, há 2 anos. Mariana sentiu seu estômago apertar. Quantas faxineiras ela havia humilhado nesses anos. "Um dia você me fez chorar", continuou a senhora. "Gritou comigo porque o banheiro não estava limpo o suficiente. Me chamou de incompetente na frente de outros. Eu sinto muito." Mariana mal conseguia falar. "Deixa eu terminar", disse a senhora gentilmente. "Aquele dia eu quase desisti de tudo. Quase voltei para Portugal, derrotada." Ela segurou as mãos de Mariana. "Mas então ouvi sobre as mudanças que você estava fazendo. Sobre este centro. Vim investigar, cética, mas vi que era real." A senhora sorriu. "Hoje minha neta está aprendendo inglês aqui. Por causa do que você criou, ela vai ter oportunidades que eu nunca tive. Então eu vim dizer obrigada e que eu perdoo." Mariana desmoronou em soluços. Aquelas 3 palavras, "eu te perdoo", significavam mais do que qualquer prêmio empresarial que ela já havia recebido. Naquela noite, exausta mas feliz, Mariana voltou para casa com Helena. Elas sentaram no terraço, olhando as luzes da cidade. "Você está em paz agora?" perguntou Helena. Mariana pensou sobre a pergunta. "Estou no caminho", respondeu honestamente. "Ainda há dias difíceis. Ainda cometo erros. Mas sim, estou mais em paz do que já estive." "Bom", disse Helena pegando sua mão, "porque a paz não é um destino, é uma prática, algo que escolhemos todos os dias." Elas ficaram em silêncio confortável, assistindo a cidade respirar abaixo delas. 4 anos após o confronto inicial, Mariana tomou uma decisão radical. Ela vendeu sua participação majoritária na empresa de tecnologia. Não porque a empresa estava indo mal, pelo contrário, estava prosperando. Mas ela percebeu que sua paixão estava em outro lugar. Com o dinheiro da venda, ela criou uma fundação dedicada a expandir o modelo do centro de educação para outras cidades. "Você tem certeza?" Roberto perguntou quando ela contou a ele. "Absoluta", respondeu Mariana. "Passei 20 anos construindo uma empresa. Quero passar os próximos 20 construindo comunidade." A fundação começou pequena, mas cresceu rapidamente. Em 2 anos, havia centros similares em 10 cidades brasileiras, cada um administrado localmente, mas seguindo os mesmos princípios de dignidade e respeito. Mariana viajava constantemente, visitando cada centro, conhecendo alunos, treinando equipes. Era trabalho exaustivo, mas pela primeira vez na vida, ela ia para a cama todas as noites, sabendo que havia feito diferença real. Helena continuava sendo o coração de tudo, mesmo quando sua saúde começou a declinar de novo. Agora, com 76 anos, ela passava a maior parte dos dias descansando. Mas o cantinho da Helena continuava funcionando, com outros voluntários idosos assumindo seu papel. Roberto, agora com quase 50, havia se tornado uma figura nacional em políticas de imigração, mas sempre voltava para São Paulo quando podia, para ver sua mãe e ajudar no centro original. Uma primavera, 5 anos após aquele primeiro confronto no saguão, Helena sofreu um ataque cardíaco sério. Os médicos disseram que era questão de tempo. Mariana não saiu do lado dela no hospital. Roberto largou tudo em Brasília e voltou. Helena estava fraca, mas lúcida. Ela segurou a mão de ambos. "Meus 2 tesouros", disse ela fracamente. "Não fiquem tristes. Vivi uma vida boa, cheia. Vi meu filho se tornar um homem admirável. Vi uma jovem perdida encontrar seu caminho de volta." "Não fala assim." Roberto tinha lágrimas nos olhos. "Você vai ficar boa." "Meu filho", Helena tocou seu rosto. "Todos temos nossa hora. A minha está chegando. E eu estou em paz." Ela olhou para Mariana. "Você vai continuar o trabalho? Continuar ajudando pessoas?" "Vou", prometeu Mariana. "Eu prometo." "E você?"
Helena voltou-se para Roberto. Vai parar de se culpar por coisas que não pode controlar? Roberto apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Então estou feliz, disse Helena. Minha única tristeza é que não vou ver tudo que vocês ainda vão realizar. Ela viveu mais 3 dias. Dias cheios de visitas de pessoas cujas vidas ela havia tocado. O quarto do hospital estava sempre cheio de flores de amor. Na última noite, com Mariana e Roberto ao seu lado, Helena fechou os olhos pela última vez. Obrigada, sussurrou ela, por me deixarem fazer parte de suas histórias. O funeral foi enorme. Centenas de pessoas vieram prestar homenagens, alunos atuais e antigos, professores, voluntários, pessoas de todos os cantos de São Paulo que Helena havia ajudado ao longo dos anos. Mariana discursou através de lágrimas. Helena me salvou 2 vezes, disse ela. A primeira, quando eu tinha 20 anos e não tinha nada. A segunda, quando eu tinha 38 e tinha tudo, mas havia perdido minha alma. Ela olhou para o caixão coberto de flores. Ela me ensinou que bondade não é fraqueza, que perdão não é esquecimento, que a verdadeira medida de uma vida não está em quanto você acumula, mas em quantas vidas você toca. Roberto também discursou, sua voz forte apesar da dor. Minha mãe costumava dizer que somos todos estrangeiros neste mundo, apenas passando. O que importa não é quanto tempo ficamos, mas o que deixamos para trás. Ele olhou para a multidão. Olhem ao redor, vejam quantas vidas minha mãe tocou, quantas pessoas estão aqui porque ela acreditou nelas. Este é seu legado, não em pedra ou metal, mas em corações e vidas transformadas. Após o funeral, Mariana e Roberto ficaram um tempo no cemitério, apenas os dois. O que fazemos agora? Perguntou Mariana. Continuamos, respondeu Roberto. É o que ela queria, o que ela nos ensinou. Eles abraçaram-se, 2 pessoas de mundos diferentes, unidas por amor a uma mulher extraordinária. Nos meses seguintes, Mariana enfrentou sua primeira grande crise sem Helena. Houve noites em que ela se pegou indo para o quarto onde Helena havia dormido, esquecendo por um momento que ela se fora. Houve dias em que ela queria desistir de tudo, voltar para o mundo mais simples dos negócios, onde emoções podiam ser ignoradas. Mas então ela lembrava da promessa e continuava. O cantinho da Helena foi transformado em memorial. As poltronas favoritas dela foram mantidas. Suas xícaras de chá ainda estavam na prateleira. E todos os dias, voluntários continuavam a tradição que ela havia começado, ouvindo, confortando, guiando. 1 ano após a partida de Helena, no aniversário de 7 anos do centro, foi inaugurada uma estátua dela no pátio principal. Não grande ou ostentosa, mas simples e digna como ela havia sido. A placa dizia, Helena Ferreira, que nos ensinou que todos merecem ser vistos, ouvidos e valorizados. Na cerimônia, Mariana anunciou uma nova iniciativa, bolsas de estudo completas em nome de Helena para 100 estudantes por ano. Não apenas para a educação básica, mas até a universidade, se necessário. Helena acreditava que educação era a chave para a liberdade, disse Mariana. Estas bolsas vão garantir que sua crença continue viva. Roberto adicionou uma segunda iniciativa, um programa de mentoria onde executivos bem-sucedidos voluntariamente guiariam jovens de comunidades vulneráveis. Porque, explicou ele, sucesso sem propósito é vazio. E porque todos merecem alguém que acredita neles. Patrícia, que estava na multidão, surpreendeu a todos sendo a primeira executiva a se voluntariar. Helena me ensinou, disse ela publicamente, que nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido. Quero ajudar outros a aprenderem isso mais cedo do que eu. Os anos continuaram. A fundação expandiu para 20 cidades. Dezenas de milhares de pessoas foram capacitadas. Centenas encontraram novos caminhos. Mas mais importante do que os números eram as histórias. Como Diego, um venezuelano que chegou ao Brasil sem nada e agora tinha sua própria empresa de construção, empregando outros imigrantes. Como Teresa, uma senhora de 68 anos que finalmente aprendeu a ler e escrever, realizando um sonho de vida inteira. Como Felipe, um jovem que esteve envolvido com criminalidade e encontrou no centro uma alternativa.
tornando-se professor de música para crianças. Cada história era uma validação da crença de Helena, que todos merecem uma chance, que bondade multiplica, que mudança é sempre possível. Mariana, agora com 44 anos, olhava para trás sem arrependimento. Sim, ela havia desperdiçado anos sendo cruel. Sim, ela havia ferido pessoas, mas ela havia mudado, e essa mudança havia criado ondas que tocaram milhares de vidas. Um dia, 10 anos após aquele primeiro confronto no saguão do prédio corporativo, Mariana estava visitando um dos centros no Nordeste. Ela assistia uma aula quando uma jovem levantou a mão. "É verdade?", perguntou a garota timidamente. "Que você era milionária e desistiu de tudo para fazer este trabalho?" Mariana sorriu. "Eu não desisti de nada", corrigiu ela gentilmente. "Eu troquei uma vida vazia por uma cheia de significado. Não foi sacrifício, foi libertação." "Mas você não sente falta?", insistiu a garota. "Do dinheiro, do poder, do status?" Mariana pensou cuidadosamente antes de responder. "Às vezes", admitiu honestamente. "Às vezes, vejo minhas antigas colegas empresárias em revistas e sinto um pingo de inveja. Mas então, lembro de como me sentia naqueles dias. Vazia, solitária, assustada de que alguém descobrisse que por dentro eu era oca." Ela olhou ao redor da sala de aula simples, cheia de rostos esperançosos. "Agora acordo todos os dias sabendo que vou fazer diferença. Talvez pequena, talvez em apenas uma vida, mas diferença real. E isso vale mais do que qualquer conta bancária." A garota refletiu sobre isso. "Então você não se arrepende?" "Do que fiz no passado? Absolutamente me arrependo. Das mudanças que fiz? Nem um pouco." Após a aula, a professora local se aproximou de Mariana. "Aquela menina", disse ela, "tem história parecida com a sua. Veio de família pobre, está tentando subir na vida através dos estudos, mas está começando a ficar dura, cruel até, com outros. Acha que tem que ser assim para sobreviver." Mariana pediu para falar com a garota em particular. Elas sentaram em um banco do lado de fora do centro. A garota, que se chamava Fernanda, tinha 16 anos e olhos que pareciam muito mais velhos. "Me conte sua história", pediu Mariana. Fernanda hesitou. Então as palavras saíram em torrente. Pais que trabalhavam 3 empregos cada, vizinhos que zombavam de suas ambições, colegas que a chamavam de metida por querer estudar. "Então eu aprendi", disse Fernanda, "a ser dura, a não deixar ninguém me pisar, a ser mais esperta, mais cruel se necessário." "E isso está funcionando?", perguntou Mariana suavemente. "Estou conseguindo o que quero", respondeu Fernanda defensivamente. "Mas você está feliz?" A pergunta pegou Fernanda desprevenida. Ela abriu a boca para dizer sim, então fechou. Balançou a cabeça. "Não", admitiu em voz baixa. "Estou cansada. Cansada de brigar. Cansada de ser maldosa. Mas não sei outra forma." Mariana segurou as mãos da garota. "Deixa eu te contar um segredo", disse ela. "Força não vem de crueldade. Força vem de integridade. De manter seus valores mesmo quando é difícil. De ser bondosa mesmo quando outros não são com você." "Mas o mundo não é bondoso." "Não, não é", concordou Mariana. "Mas isso não significa que você tenha que contribuir para a crueldade dele. Seja a exceção. Seja a mudança." Ela contou para Fernanda sua própria história. Toda ela. As partes feias, as vergonhosas, as dolorosas. "Eu achei", disse Mariana, "que tinha que ser cruel para sobreviver, para ter sucesso. E funcionou até certo ponto. Cheguei ao topo. Mas quando cheguei lá, olhei ao redor e estava completamente sozinha." Fernanda ouvia com atenção total. "Não cometa meus erros", implorou Mariana. "Seja ambiciosa, sim. Lute pelo que quer absolutamente. Mas não perca sua humanidade no processo, porque uma vez perdida, é muito difícil recuperar." Elas conversaram por horas. Quando finalmente se separaram, algo havia mudado em Fernanda. Não uma transformação completa. Isso levaria tempo, mas uma semente de dúvida sobre o caminho que estava seguindo. Mariana continuou a acompanhar Fernanda remotamente.
6 meses depois, a professora local enviou uma atualização. Fernanda está diferente, escreveu ela. Ainda é determinada, mas agora ajuda outros estudantes, em vez de competir cruelmente com eles. Está formando um grupo de estudo com colegas. Está escolhendo bondade. Mariana chorou ao ler. Talvez essa fosse a maior vitória de todas. Não apenas mudar a si mesma, mas ajudar outros a evitarem o mesmo caminho destrutivo. Roberto continuava seu trabalho em nível nacional, mas eles se encontravam regularmente. Sua amizade havia se aprofundado ao longo dos anos. Uma noite, durante um jantar, ele levantou uma questão que vinha pensando. "Você acha que minha mãe sabia?" perguntou ele. "Desde o começo, quando te acolheu em Moscou, você acha que ela sabia quem você se tornaria?" Mariana refletiu. "Acho que ela via potencial em mim", disse finalmente. "Tanto para o bem quanto para o mal, e escolheu nutrir o bem, esperando que eventualmente vencesse. E venceu", disse Roberto. "Levou tempo, mas venceu." "Por causa dela", Mariana insistiu. "Se não fosse Helena, eu ainda estaria naquela espiral descendente." "Talvez", concordou Roberto. "Mas você fez as escolhas. Você fez o trabalho difícil de mudança. Minha mãe te deu ferramentas, mas você construiu a nova vida." Eles brindaram em memória de Helena como faziam frequentemente. "Você se arrepende de ter me confrontado naquele dia?" Mariana perguntou de repente. "No saguão do prédio?" Roberto pensou cuidadosamente. "Não", disse finalmente. "Mas me arrependo de ter esperado tanto, de ter ficado silencioso sobre tantas crueldades que vi antes de finalmente falar." "Por que esperou?" "Medo, inicialmente. Medo de perder o emprego. Mas principalmente porque não sabia se faria diferença. Se você era capaz de mudança." "E o que mudou?" "Vi você humilhar aquela funcionária", Roberto lembrou. "Sandra. E algo nela me lembrou de mim mesmo, do desespero de ser tratado como menos que humano. Decidi que, mesmo que não funcionasse, tinha que tentar." Mariana balançou a cabeça lentamente. "E se eu não tivesse mudado? E se tivesse apenas te demitido e continuado igual?" "Então pelo menos teria tentado", respondeu Roberto simplesmente. "Às vezes, fazer a coisa certa não garante bons resultados, mas continua sendo a coisa certa a fazer." Era esse tipo de sabedoria tranquila que Mariana havia aprendido a valorizar. Não declarações grandiosas, mas verdades simples, vividas consistentemente. Anos continuaram passando. A fundação agora tinha presença em todos os estados brasileiros. Tinha capacitado mais de 500.000 de pessoas. Tinha mudado políticas públicas em diversos municípios. Mas Mariana nunca perdeu de vista o individual. Ela ainda passava tempo nos centros, conversando com alunos um por um. Ainda ouvia histórias. Ainda chorava com vitórias e lutava com fracassos. Em seu 50º aniversário, Roberto organizou uma surpresa. Ele reuniu dezenas de pessoas, cujas vidas Mariana havia tocado diretamente ao longo dos anos. Lá estava Sandra, a ex-funcionária de limpeza, agora coordenadora de um dos centros. Júlia, que havia enfrentado a chefe cruel, agora CEO de sua própria startup. Maria, a colombiana, com 3 confeitarias bem-sucedidas. Diego, o venezuelano, com sua empresa de construção prosperando. Cada um compartilhou como Mariana havia feito diferença em suas vidas. Não com grandes gestos, mas com pequenos atos de bondade, conselhos oportunos, fé quando eles próprios duvidavam. Mariana estava overwhelmed. "Eu não merecia vocês", disse ela através de lágrimas. "Não depois de tudo que fiz." "Nenhum de nós merece as segundas chances que recebemos", disse Patrícia, que também estava presente. "Mas é o que fazemos com essas chances que define quem somos." A festa continuou até tarde. Houve risos, danças, histórias. No final da noite, Mariana ficou sozinha no terraço com Roberto. "Você fez isso", disse ela suavemente. "Começou tudo com aquele confronto." "Não", corrigiu Roberto. "Você fez isso. Eu apenas te lembrei de quem você sempre foi, no fundo. A jovem determinada que minha mãe encontrou em Moscou. A que queria conquistar o mundo, mas não sabia que o mundo real não é medido em dinheiro." Mariana olhou para a cidade lá embaixo, as milhões de luzes representando milhões de vidas.
Você acha que ela está orgulhosa? Perguntou ela. Helena? Tenho certeza absoluta, respondeu Roberto sem hesitar. Minha mãe sempre acreditou em transformação, em redenção. Você viveu tudo que ela acreditava ser possível. Eles ficaram em silêncio confortável. Dois amigos improváveis unidos por uma mulher extraordinária e uma jornada de mudança. 15 anos após aquele primeiro confronto, Mariana foi convidada para dar uma palestra em uma universidade renomada. O tema: Ética nos negócios e transformação pessoal. A sala estava lotada. Estudantes de administração querendo aprender os segredos do sucesso, professores céticos sobre sua transformação, mídia procurando uma boa história. Mariana subiu ao palco sem slides, sem apresentação preparada. Apenas sua história. Eu vou começar com uma confissão, disse ela. Eu fui uma péssima pessoa, não apenas má em negócios, uma péssima pessoa. O silêncio na sala era absoluto. Ela contou tudo, sem embelezar, sem se poupar. A crueldade, a manipulação, as pessoas que feriu, a humanidade que perdeu. Eu poderia dar para vocês uma fórmula de sucesso empresarial, disse ela. Táticas de negociação, estratégias de crescimento, técnicas de liderança. Aprendi todas elas. Usei todas elas. Ela fez uma pausa. Mas não vou, porque o que aprendi, o que realmente importa, não cabe em fórmulas. É isto. No final, absolutamente no final de tudo, a única coisa que importa é como você tratou as pessoas. Uma mão se levantou. Um jovem estudante, não mais que 20 anos. Mas, senhora, disse ele, isso é muito idealista. No mundo real, você tem que ser duro. Tem que fazer escolhas difíceis. Tem razão, concordou Mariana. Você tem que fazer escolhas difíceis, mas difícil não significa cruel. Firme não significa desumano. Você pode ter padrões altos sem humilhar quem não os alcança. Outra mão. E se isso significar perder dinheiro? Perder competitividade? Então você perde, disse Mariana simplesmente, porque alguns custos são muito altos, e perder sua alma é um deles. As perguntas continuaram, algumas desafiadoras, algumas sinceras, algumas apenas curiosas. No final, uma jovem se aproximou timidamente. Eu sou igual você era, admitiu ela. Cruel, ambiciosa sem considerar outros. Mas diferente de você, não sei se consigo mudar. Mariana segurou as mãos dela. O fato de você reconhecer isso já é o primeiro passo, disse ela gentilmente. Mudança começa com honestidade consigo mesma. Mas parece impossível mudar quem eu sou. Você não muda quem é, explicou Mariana. Você volta a ser quem sempre foi, antes do mundo te dizer que tinha que ser dura para sobreviver. Ela deu seu cartão para a jovem. Me liga quando precisar, quando duvidar. Quando sentir que vai voltar aos velhos hábitos. Ninguém faz essa jornada sozinho. Fim da história. E você, o que achou desta história? Comente se Mariana tomou as decisões certas e compartilhe de onde você nos ouve. Suas palavras sinceras são muito importantes para nós. Deixe seu like e principalmente se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes que temos para você.